Olá, gente, que bom estarmos juntos para meditar a palavra de Deus nesta terça-feira, dia 12 de setembro. Como é bom a cada dia nós podermos mergulhar neste mistério tão grandioso que é a palavra. Gente, é Jesus falando a nós. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração e deixe Ele falar com você. E hoje, nesta terça-feira, nós temos também a memória do Santíssimo Nome de Maria. A memória do nome de Maria teve sua origem na Espanha, onde era celebrada já no século XVI. Em 1683, o bem-aventurado Papa Inocêncio XI a estendeu para toda a Igreja. E São Pio X, em 1911, fixou-a em 12 de setembro. Nas palavras do prefácio mariano, os fiéis em cujos lábios ressoa frequentemente o nome da Virgem, olham para ela como estrela luminosa, a invocam nos perigos como mãe e com segura esperança recorrem a ela nas necessidades. Gente, Maria é nossa mãe, intercede por nós, cuida dos filhos seus, cuida de cada um de nós. Então a gente pode, como católicos, devemos invocar o nome da mãe. Como a gente chama a nossa mãe tantas vezes, né? Vamos chamar também o nome de Maria, o nome da Virgem Santíssima, para que ela esteja conosco, para que ela nos acompanhe, para que ela nos proteja, para que ela nos guarde a nossa vida, guarde a nossa família e interceda por nós junto a seu Filho Jesus, como ela fez nas bodas de Caná. Que Maria leve o nosso coração, a nossa vida, as nossas necessidades até o seu Filho. Vamos invocar o nome da Virgem Mãe, o nome da Mãe que ama, o nome da Mãe que abraça para cuidar dos filhos seus. Vamos ler o Santo Evangelho deste dia, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, diante dos momentos mais decisivos da vida histórica de Jesus, quando ele esteve neste chão e caminhou nesta terra, Jesus sempre disse a palavra que se colocava em oração. Jesus ia à montanha, Jesus se retirava, Jesus ia estar em contato direto, em comunhão profunda com o Pai. Para quê, gente? Para seguir os planos do Pai, o projeto do Pai, a missão que o Pai o havia dado. Então, esta comunhão, o próprio Jesus buscava a comunhão através da oração, através da espiritualidade. Imaginemos nós, o quanto nós precisamos orar para tudo na nossa vida, mas de modo particular, olhando para esta palavra, diante das tomadas de decisões que precisamos fazer. Entregar ao Senhor, pedir a luz do Espírito Santo, pedir o direcionamento, pedir a sua força. Então Jesus sempre se colocou em oração. E a palavra diz que ele passou a noite toda em oração a Deus. Quanto tempo você tem rezado durante o seu dia? Todos os dias isso. Quanto tempo você tem rezado? 5 minutos, 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora?
Glória a Deus, vai sempre aumentando, aumentando, aumentando o seu tempo de oração. Rezar na intimidade, na adoração, a leitura da palavra de Deus, o Santo Terço. Vai aumentando as suas práticas devocionais, a sua oração pessoal, a sua adoração, porque isso vai ser só bênção. Você vai estar sempre conectado diretamente, o seu coração conectado espiritualmente com a vontade de Deus. E aí, a noite toda em oração, ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12. Olha, gente, para Jesus escolher os 12, o que ele fez antes? Ele orou bastante a noite toda. E às vezes a gente não quer rezar. Às vezes a gente vai à missa, já começa a reclamar, está demorando demais, o padre está falando muito, são muitos avisos. Eu lembro que no início do meu ministério, já vou fazer 10 anos de sacerdote. No início do meu ministério, me incomodavam algumas pessoas, mas de modo particular, havia um senhor que ele olhava muito para o relógio. Digamos, a missa começava às 8, em tese, 1 hora, deveria terminar às 9. Aí quando dava as 15 para as 9, ele já olhava, 10 para as... ficava olhando para o relógio. Aquilo me incomodava, mas eu sempre deixei fluir, né? O rito da missa, a meditação da palavra de Deus, sempre deixei fluir. Depois ele se acostumou também. Mas às vezes a gente reclama, né? Reclama porque estamos na casa de Deus, porque está demorando e tanta coisa. Mas Jesus passou a noite inteira, tomou uma super decisão, a escolha dos 12, os chamou, depois desceu da montanha com eles, foi a um lugar plano, uma multidão tremenda ali estava, e eles vieram ouvir Jesus e serem curados. E o que Jesus fez? Jesus curou, Jesus libertou o mal, Jesus fez o bem. Orou, tomou decisões, foi servir o povo de Deus. Gente, a gente só consegue amar de verdade se estamos em comunhão com o Senhor, em oração. O nosso amor, o nosso servir, a família, o trabalho, a igreja, tudo precisa estar profundamente conectado com a vida íntima de oração, senão a gente perde o sentido. Veja bem, até Jesus fazia deste modo, orava para qualquer decisão a ser tomada, orava por exercício do seu ministério do amor. Assim devemos ser. Cada um de nós, que o Espírito Santo nos conduza, que a Virgem Maria interceda por nós, que a gente possa progredir sempre mais na intimidade com a palavra de Deus e com a pessoa do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.